Classes de palavras de português. Nas classes de palavras, a gente tem as palavras que são variáveis e as invariáveis. As variáveis são aquelas que admitem algum tipo de flexão de masculino e feminino, singular e plural. Plural é ótimo. Plural é foda. Mas, enfim, elas admitem que tenham variações. Tá? As variáveis são os substantivos, os artigos, os adjetivos, pronomes numerais e verbos. E as invariáveis são os advérbios e as palavras denotativas, preposições, conjunções e interjeições. A gente vai falar do artigo, tá? Uma classe de palavra variável. O artigo ele é um vocábulo que se antepõe a um substantivo, está sempre ligado a um substantivo. E ele serve para designar seres determinados e indeterminados. Entendeu? Ele é da classe de palavras variáveis, né? Pode ser flexional com masculino, feminino, singular e plural. E ele sempre se refere a um substantivo, como diz lá em cima, tá? Na semântica, no sentido do artigo, ele pode ser definido ou indefinido. Definido é aquele que determina definitivamente quem que é o substantivo que ele está falando. E o indefinido é que deixa indefinido, não, deixa generalizado o sentido da frase. Tá? O definido indica um conhecimento prévio, às vezes. Por exemplo, comprei o livro. Livro é uma coisa que todo mundo conhece e o livro indica um livro específico. E o indefinido indica um desconhecimento prévio, uma coisa mais generalizada. E o exemplo seria, comprei um livro. Não sabe qual livro que foi, mas foi um livro qualquer. A gente tem a primeira dica, que é atenção às contrações. Né? O artigo dentro de uma contração. A contração é a fusão de um artigo com uma preposição. Por exemplo, preciso do livro. A palavra do é uma contração de de mais o. Onde de é uma preposição e o é o artigo. E outra contração que a gente tem é um exemplo de foi à feira, onde o a é a como preposição e o a como artigo. Forma a palavra acraseada. Ou seja, haverá também o artigo dentro das contrações, né? Nas contrações também. E o artigo um e uma, a gente tem que saber também diferenciar quando é uma contração, de em mais a ou em mais o, ou quando ele é um numeral. E a gente vê isso na semântica. Ele será um numeral quando houver no contexto, no sentido, algum indício de que aquela frase, aquele elemento esteja numa situação de contagem, contando. Caso contrário, a gente vai estar diante de um artigo indefinido. Outra dica número 2, é não confundir o artigo o e a com o pronome oblíquo o e a. Por exemplo, de novo, comprei o livro. Nesse caso, eu comprei o livro, o artigo o é um artigo definido. E a gente pode também isso é diferente de comprei o, com crase e o, onde esse o do comprei o, ele pode ser substituído por ele, comprei ele. E nesse caso, esse o não é um artigo definido, e sim um pronome pessoal oblíquo, onde ele pode ser substituído por ele. É um pronome pessoal oblíquo. Dica 3, não confundir o artigo a com a preposição a. Exemplo, comprei a blusa. Comprei a blusa, né? Defino ali o artigo definido da blusa, que é diferente de fui a Portugal, onde o a pode ser substituído por para, fui para Portugal, onde esse a não é um artigo definido, ele é uma preposição, pois ele liga o verbo ao substantivo. E é diferente também de foi à feira, com crase, onde o a com crase ele é uma contração, que significa que tem um artigo, a, e a preposição a. Então são 3 situações diferentes, então não confundir o a, artigo, com a preposição a. E o artigo, eventualmente, ele pode substantivar uma palavra. Ele tem um poder tão grande de estar associado a um substantivo que, eventualmente, ele pode substantivar uma palavra. Por exemplo, a única que possuía. Única, que pode ser um adjetivo, nesse caso, o artigo definido a,
transforma a única em um substantivo. Ele tem essa capacidade, o artigo, de substantivar uma palavra. E a dica 4, os vocábulos o e a, antes de que e de em geral são pronomes demonstrativos. Exemplo, eu quero o que você comprou. Nesse caso, o é um pronome demonstrativo. E esse conjunto, quero o que pode ser substituído por aquilo. Quero aquilo que você comprou. Por isso que o não é um artigo, por isso que o é um pronome demonstrativo. Tá? Prefiro a de preto. A de preto tem um a antes de um de, que pode ser substituído por aquela. Prefiro aquele preto. Pode ser, nesse caso, tem um pronome demonstrativo. E eles podem ser nesse caso, os artigos eles podem ser substituídos por um pronome demonstrativo, podendo ser substituído por daquele, aquele, aquela, daqueles, daquelas, tá? Enfim, qualquer uma dessas variações de pronome demonstrativo. E mesmo sem que e mesmo sem de, essa situação também é possível, mesmo que você não tenha essa condição de que e de de. Por exemplo, o melhor, nessa frase, por exemplo, o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários dos destinados às campanhas. O dos refere-se a um fundo, então ele é um pronome demonstrativo, ele evoca ali um outro fundo partidário, podendo ser substituído pela palavra daqueles, sendo lido da seguinte forma: o melhor para a democracia seria separar os fundos partidários daqueles destinados às campanhas, de outros fundos destinados às campanhas. Então, nesse caso, o dos não é de mais o, é um pronome demonstrativo que pode ser substituído por daqueles. E é muito importante avaliar a semântica também, o sentido do artigo, que tem a ver muito com o contexto da frase. O artigo ele pode ser definido por um objeto já muito conhecido. Tem duas situações. É um artigo que está definindo um objeto que é muito conhecido, um cachorro, um livro, né? um objeto muito conhecido. E aí não precisa de uma explicação prévia. Esse é o sentido número 1. Ou esse artigo ele já pode ter sido mencionado anteriormente no texto, e ele evoca isso aí de novo. E o exemplo, por exemplo, é o pedaço de carne da boca do corvo, que depois é mencionado novamente na frase como o alimento. O, no caso, se refere ao pedaço de carne, que é o alimento.